Contos de suspense. Necrotérios. Maria sempre sentia um arrepio na espinha ao trabalhar no antigo necrotério da cidade durante a noite. Histórias de entidades sombrias circulavam entre os funcionários, mas ela nunca acreditou nessas coisas. Até que uma noite, tudo mudou drasticamente. Enquanto realizava seus deveres, percebeu uma sombra movendo-se entre os corpos. A luz piscava e um frio intenso tomou conta do ambiente. Ao se aproximar de uma das mesas, viu uma presença sombria, com olhos cheios de ódio, pairando sobre um corpo em decomposição. A entidade parecia absorver a energia do local, alimentando-se das emanações dos corpos. Maria, petrificada, lembrou das histórias sobre vampiros energéticos e espíritos obsessores que vagavam por necrotérios. Ela recuou lentamente, tentando manter a calma. Mas a entidade virou, fixando seu olhar, vazio e diabólico, nela. Sentiu uma pressão esmagadora em sua mente, como se a entidade tentasse extrair sua energia vital. Desesperada, começou a rezar, buscando proteção espiritual. Aos poucos a pressão diminuiu, e a entidade começou a se dissipar, como fumaça ao vento. Quando a luz se estabilizou, Maria jurou nunca mais trabalhar à noite. Ela sabia que aqueles espíritos, presos à matéria, eram reais, e que o necrotério guardava mais do que apenas corpos. Depois daquela noite, jamais fui o mesmo. No princípio, trabalhar num edifício com vários cadáveres era algo fora de cogitação. Porém, com o passar dos meses, e nenhum centavo no bolso, eu mudei de ideia e aceitei a oferta de vigia noturno de um enorme necrotério. Às 10 da noite, quando a porta principal era fechada para o público, os empregados saíam, e a maioria das luzes apagadas, eu começava o meu turno sozinho, perambulando por cada parte dos 3 andares. A primeira noite não foi nada fácil. Cada barulho que eu ouvia, eu ficava arrepiado e com medo de uma assombração aparecer. Mas nada aparecia e com o passar dos dias, eu fui acostumando. Mais ou menos um mês depois, atendendo à sugestão do patrão, eu mudei para o pequeno apartamento, no último piso do edifício. Segundo o patrão, o apartamento somente havia sido ocupado por um médico legista que ali trabalhou e que desde sua morte permaneceu vazio. Para que tenham uma ideia melhor daquele andar, o piso era dividido em 3 salas: sala de perícias, sala de embalsamento e a sala onde os cadáveres eram guardados em geladeiras enfiadas em uma das paredes. Depois da sala das geladeiras, no final do corredor, ficava o meu apartamento, em frente ao elevador. Eu sei que a maioria deve estar pensando que sou muito corajoso ou louco para viver ao lado de cadáveres. Mas, nenhum nem outro, naquele momento eu apenas achei que viver no mesmo local de trabalho era excelente ideia, pois além de não pagar aluguel, não gastaria com transporte, porém tal logo mudei, infelizmente tudo começou. No segundo dia no apartamento, eu acordei como sempre, por volta das 3 da tarde. Pelo menos era a hora que a televisão mostrava, porém no meu despertador, a hora era outra, 4 da tarde. Para completar ainda mais o mistério, o meu relógio de pulso marcava 5, e o micro-ondas na cozinha 6. Eu corria de um relógio ao outro, sem compreender o que havia passado. Cheguei a pensar que algum outro funcionário havia entrado e trocado as horas para assustar-me. No entanto, ao comentar com o gerente, ele garantiu que nenhum funcionário possuía a chave, e que somente eu, os médicos legistas e os responsáveis por embalsamento, além de 2 funcionários encarregados da limpeza, eram autorizados a subir ao último piso. Também pensei em uma parada elétrica, mas aquela ideia foi logo descartada, considerando que o meu relógio de pulso e o despertador não usavam eletricidade. 4 dias depois, por volta das 2 da manhã, eu resolvi subir rapidinho até o apartamento e comer alguma coisa. E enquanto comia eu ouvi algo que quase me fez saltar pela janela, um choro de um homem no corredor, bem próximo da minha porta.
Eu levantei bem devagar, fui até a porta e ali fiquei espantado, e outra vez o choro foi repetido. Enquanto o homem chorava, eu abri a porta, mas para minha surpresa, o choro parou e não havia ninguém. Fechei o meu apartamento e saí por todo o edifício buscando pelo chorão. Não encontrei ninguém e tudo estava fechado e trancado. Eu voltei ao terceiro piso e ao passar, frente à porta das geladeiras, eu ouvi o mesmo choro. Pensando ser algum parente desconsolado, que havia ficado escondido na sala, abri a porta e entrei. Não havia parente, e nem cadáver andando. Como é normal um cadáver fazer ruídos vocais, dado ao excesso de gases causados pela decomposição, eu fui alertado quando comecei, não dei muita importância, e saí. Poucos minutos depois, enquanto caminhava pelo segundo piso, eu ouvi o mesmo choro. Agora acompanhado de um arrastão, que parecia vir do terceiro piso. Imediatamente subi a escada, e ao chegar no andar eu vi que um senhor alto, forte e vestido de branco, chorava frente à porta do meu apartamento. Eu quase tive um treco do coração, fiquei paralisado de terror, e não sabia o que fazer. E enquanto eu olhava para o senhor, ele notou a minha presença, e começou a caminhar arrastando um pé e chorando. Com as pernas tremendo, e uma voz fraca e medrosa, eu caí na besteira de perguntar: "Quem é você?" Em questão de segundos, ele saltou ou voou do fundo do corredor, até 1 ou 2 metros à minha frente. Ele não era humano, era uma figura cadavérica e horrorosa, como eu nunca tinha visto. Naquele instante o meu sangue, a minha coragem e o meu trabalho, foram tudo pela janela e eu disparei na carreira a escada abaixo, e para fora do edifício onde passei toda a noite. Naquela mesma manhã eu pedi as contas, e jamais voltei àquele, ou a algum outro necrotério, mas as lembranças sinistras, daquela visão aterradora, perduram até hoje. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do The Hair.